Olá! E o tédio, hein? Me conta, algumas vezes o tédio já visitou você? Quantas vezes o tédio bateu à sua porta? Talvez o tédio tenha chegado aí, batido à sua porta e tenha até se instalado mesmo que você não tenha o convidado, né? E talvez esse tédio esteja até se recusando a ir embora, tenha aí feito morada por um bom tempo. E olha, realmente, se você já sentiu essa sensação de tédio, se você já viveu ou vive um pouco ou muito o tédio, olha, a gente sabe, né, que é uma sensação que tira nosso brilho nos olhos, né? Assim, você vai se sentindo muito apático, né? Você vai se sentindo muito apática, muito como se tivesse, sabe, meio que perdendo aquela sensação de que você vive uma vida que vale a pena ser vivida, né? Você vai perdendo um pouco aquele sentido de acordar amanhã, né? O que me faz acordar, me levantar, o que me faz, o que me motiva a levantar, o que me motiva a enfrentar a vida no dia de hoje e no dia de amanhã. Então, o tédio realmente requer bastante cuidado, bastante atenção da gente, para que ele realmente não se instale aqui dentro da nossa morada, né? E que fique aí por muito tempo como um hóspede queridinho, porque esse tédio ele vai mesmo tirando nossa qualidade de vida, né? Assim, aquele brilho nos olhos, e você vai sentindo que está mais murchando do que sentindo que está florescendo. Então, realmente é uma questão bastante importante, é uma questão que requer muita atenção, é muito importante a gente saber lidar com esse visitante aí, o tédio, quando ele bate à nossa porta. Porque quando eu falo em tédio, eu sempre lembro da canção com o mesmo nome, né? Tédio, do Biquíni Cavadão, né? Que a canção diz assim, né? Sabe esses dias em que horas dizem nada e você nem troca o pijama, preferia estar na cama, é o tédio, né? Então você acaba preferindo até ficar na cama, nem troca o pijama. E aí a canção ainda diz, né? Leio um jornal que é de ontem, mas para mim tanto faz, né? E ele é muito perigoso, o tédio. O tédio ele é perigoso porque vai ali se instalando e vai corroendo a nossa autoconfiança, a nossa autoestima e o nosso desejo de florescer. Ou seja, você vai ficando sem o brilho nos olhos. E isso ele é perigoso porque à medida que vai corroendo a qualidade de vida, pode também deixar você muito mais suscetível, né? Porque você vai perdendo também a sua imunidade, né? Porque você perde ali aquela alegria de viver, aquela vitalidade. Então, se por acaso o tédio de repente bateu à sua porta e se instalou, minimamente que seja, ou até grandemente na sua vida, o convite que a gente faz é que você possa realmente olhar com muito mais carinho, não para o tédio, e sim para a riqueza que você possui, que são as suas forças interiores. E em algum momento você pode ter deixado essa riqueza adormecer, essa alegria adormecer, não é? Então é importante você despertar novamente essa alegria. É importante você procurar aprender a dedicar tempo, dedicar energia física e energia psíquica, energia mental, né? Para as coisas que você ama fazer, que você amava fazer, mas você foi deixando
e você foi ficando apático e faz tanto tempo que eu deixei de fazer coisas que eu adorava fazer, e sem perceber você foi, né, talvez deixando o tédio fazer morada aí no seu coração. Então, como é que a gente lida com esse visitante que está na hora dele ir embora, né? O tédio, como é que a gente lida com ele? Olha, é muito importante a gente se dedicar a essas atividades, as atividades que a gente ama fazer, atividades que iluminam a nossa vida. E existem atividades suas que você ama fazer. Não são as atividades do seu filho, da sua filha, do seu neto, da sua neta, da sua sobrinha, do seu afilhado. Suas atividades, coisas que você ama fazer. Não consigo, não sei o que é que eu amo fazer. O que é que você amava fazer? Eu amava cantar, mas nunca mais cantei. Eu amava dançar, eu amava falar poesias, eu amava, o que que você amava? Eu amava fazer artesanato, nunca mais eu fiz, né? Então, as coisas que você amava, mas na verdade você ama, só porque de repente, talvez você tenha deixado de fazer, claro, por uma série de motivos, e muitos deles provavelmente, certamente, né, motivos justificáveis mesmo, né, motivos inclusive nobres, motivos da vida, né, que a vida vai chegando, né? Então, exemplo, você pode ter enfrentado um luto, ou pode estar, né, no processo de um luto, e aí nisso você foi deixando de fazer as coisas que você amava fazer. E depois, até com um certo tempo, talvez aquele processo de luto você já tenha até superado, você já tenha até ressignificado e entrado numa nova fase na sua vida. Só que você antes vinha num nível de atividade, e depois do luto você pode ser que tenha deixado guardadinho lá numa gaveta aí do seu coração, do seu reino mental aí, né? Coisas que você amava fazer, mas porque o que eu fazia era com a pessoa, junto com a pessoa querida que partiu, então perdi um pouco o nexo, né? A minha conexão também com aquela atividade. Não sei qual atividade, estou falando aqui em situações, né, que podem ter acontecido. Não sei se foi na igreja que você participa, ou numa agremiação, né, de dança, ou nas atividades voluntárias, ou em arte, artesanato. Então você pode ter guardado aquela atividade que você amava fazer numa gaveta por algum motivo, né? Talvez também falta de mobilidade, né? Dificuldade de mobilidade. A idade foi chegando e foi ficando difícil eu me locomover, eu pegar um ônibus, aí tudo eu tenho que pedir a um filho, uma filha, um sobrinho, um neto, e todos eles, eu sei, têm seus compromissos, aí fica difícil. Eu fico, né, sem querer estar incomodando, né? Afinal, cada um tem suas prioridades. Aí você, de repente, guardou em alguma gaveta aí aquela atividade que você amava fazer, que te dava um sentido na vida, que fazia você, olha, ter brilho nos seus olhos e que iluminavam a sua vida. E na hora em que você foi deixando aí essas atividades guardadas na gaveta, o tédio acabou, né, fazendo uma visita. Então, como é que a gente faz para essa visita ela ir embora, né? Saber que já terminou o seu tempo aqui de hospedagem aqui no meu coração. O que é que eu faço?
Olha, é importante eu tomar posse do meu protagonismo, né? Protagonismo quer dizer a direção, né? Eu assumir como, sabe, como o escritor, o diretor do teatro da minha vida. Senão, o que vai acontecer? Eu vou ficar, se eu não sou diretor, eu sou espectador, concorda? Ou eu sou diretor, ou eu sou espectador. Então, se eu não sou o diretor da minha vida, se eu não sou o autor, né, junto com Papai do Céu, né? Então, se eu não sou aquele que vai escrever os próximos passos, né, da minha vida, e eu vou fazer minhas escolhas, eu escolho o tédio ou eu escolho a alegria de viver? Aí, se eu não vou fazendo essas escolhas, eu vou ser espectador das escolhas que a vida das pessoas ao meu redor vai me trazendo, né? Vão me trazendo as escolhas. Então, eu vou ficando como espectador. E então, por isso é importante eu me colocar em pé no palco da vida. E é importante eu assumir, me colocar em pé no palco da vida e buscar nesse processo, né, de reflexão, de ressignificação deste momento. Vem cá, tem coisas que eu amo fazer, afinal eu amava fazer. E não precisa necessariamente eu voltar a fazer no mesmo ritmo, no mesmo padrão, mas são coisas que me conectam com algo, sabe, vital dentro de mim. Então, será que não está na hora de eu voltar a fazer essas coisas, né, que me dão um sentido na vida? E olha que isso é importantíssimo e especialistas falam o como isso é vital, o quanto isso é vital, né? Então, hoje eu trago como uma referência para a nossa reflexão o estado de flow, F-L-O-W, né? Flow, estado de flow, estado de flow. É uma palavra em inglês, né? Flow significa fluir, fluidez. E um psicólogo, pesquisador, o professor Mihaly Csikszentmihalyi, uma pessoa com um nome bem curioso, né? Que é de origem húngara, né? Essa pessoa, esse professor Mihaly Csikszentmihalyi, ele passou toda uma vida pesquisando o como é importante esses momentos em que a pessoa se dedica a algo que, sabe, que traz aquela motivação de dentro, motivação intrínseca. E essa motivação intrínseca, esses momentos em que você se dedica a essas atividades, trazem, né, esses momentos trazem um estado que esse professor Mihaly Csikszentmihalyi chamou de flow, né? Flow, Mihaly Csikszentmihalyi. Então, isso, uma descoberta dele de praticamente 50, quase 60 anos. Ele faleceu em 2021, né? Quase aos 90 anos de idade, ou seja, viveu uma vida com bastante produtividade, né? Até perto de ele partir, ou seja, floresceu, né? Até 87 anos de idade como psicólogo, mas já de 50 anos atrás, mais de 50 anos atrás, o professor Mihaly Csikszentmihalyi vinha pesquisando. E é impressionante a pesquisa dele, porque ele observava, né, pintores. Então, imagine um especialista, né, observando o pintor. E ele via lá como é que o pintor ficava ali, sabe, envolvido naquela arte, naquela pintura, concentrado naquele trabalho. Então, era uma coisa bastante curiosa, interessante. E o professor Mihaly Csikszentmihalyi ficava observando esse fenômeno na hora da arte, na hora da criação. Até ele perguntava depois, olha, o que você sentia
E aquele artista dizia, não sei o que eu sentia, sabe? Então, é algo tão envolvente, esse tipo de tarefa, né? Essa experiência, que se eu perguntar para você racionalmente o que é que você sentiu, você não consegue explicar em palavras. É algo inexplicável. A mesma coisa ele observava com músicos, maestros, né? Por exemplo, o maestro regendo ali aquela orquestra, que coisa belíssima, né? E você vê naquele movimento ali, nossa Senhora, há um envolvimento da tarefa com a pessoa, né? E da pessoa com a tarefa, de uma forma que aquilo cria um estado mágico, inexplicável, praticamente inexplicável. E esse estado, o professor Mihaly Csikszentmihalyi chamou de estado de flow. E esse estado de flow é uma experiência que ele chama de experiência ótima, no sentido de otimização. Você está otimizando toda a sua energia ali naquele momento. Você está otimizando sua energia psíquica e também sua energia corporal ali. Tanto é que naqueles momentos você não sente fome. Você só sente a vontade de ir ao banheiro só depois que você para, né? Você percebe, puxa, preciso ir no banheiro também. Tenho minhas necessidades fisiológicas, mas naquele momento de máxima atenção, aquela experiência, que é considerada uma experiência ótima, ela gera um estado que ele chama de estado de flow, estado de fluir, de fluidez, em que você e a tarefa se tornam uma coisa só. E até é a tarefa que está conduzindo você, de modo que você, naquela hora, você consegue pensar nas suas dívidas, ou você consegue pensar na discussão que teve de manhã com alguém da sua família? Você não consegue. Aliás, se na sua consciência voltar, na sua memória voltar um flash de lembrança daquela discussão, o que é que acontece naquele momento do flow? Se você está tocando uma música ou regendo uma música, né? Você já desarmoniza, né? Até eu vi uma vez num filme o maestro ali, então, conduzindo, né, os ensaios, e uma das pessoas da orquestra, uma mulher, ela estava passando uns conflitos, né? E chegou bastante esbaforida, né? Chegou correndo. Aí ele disse, tudo bem, dá para começar? Disse, dá para começar. Só que ela não conseguia, né? Porque começou, tudo bem, os acordes, né, iniciais, tranquilo, mas depois, quando precisou desenvolver mais ali, ele, maestro, né, tem um ouvido aguçado, percebeu logo, né, que ela desafinou e parou e disse, vamos conversar, né, o que está havendo? E era realmente que ela estava num drama imenso e ela não conseguia entrar nesse estado de flow, né? Então veja como o estado de flow, ele é importantíssimo, ele é um fator que contribui imensamente para a nossa qualidade de vida. E aqui, nas suas pesquisas, o professor Mihaly Csikszentmihalyi, ele fala que flow, a psicologia do alto desempenho e da felicidade. Então ele diz que esse aqui, né, o flow, é um excelente recurso para você superar o tédio. Então, como é que faz para superar o tédio? Se as circunstâncias da minha vida, elas me colocaram no tédio. Eu não consigo me locomover, não consigo ter a mesma mobilidade de antes. Eu preciso pedir a um, preciso pedir a outro, eu não quero, sabe? Não quero
me intrometer na rotina de ninguém, não quero atrapalhar as prioridades de ninguém. Passei por um processo de luto, né? Então, como é que eu vou vencer o tédio? Por esse processo de flow. Mas o professor Mihaly Csikszentmihalyi e vários outros cientistas mais recentes validam essa percepção de que a reforma é aqui, íntima, né? Os neurocientistas falam isso. A reforma é íntima. Essa experiência, ela é interna. O mundo que nos rodeia, realmente, muitas vezes, ele é inóspito, né? Muitas vezes, ele não está ali para atender as minhas necessidades. Ele está meio apático, né? As minhas necessidades, as pessoas, o meu entorno, né? Ele é assim, e é isso que Mihaly Csikszentmihalyi fala, né? Como ser feliz num universo que não está programado para atender às suas necessidades. Mas ele diz que a experiência ótima, ou seja, a experiência de flow, ou seja, esse momento de júbilo, de alegria da alma, ela é uma experiência interna, ela é uma experiência interior. Quer ver comprovações disso? Pessoas que eram prisioneiras de guerra, você já deve ter ouvido falar muitos relatos de situações assim, não é verdade? Filmes mostram essa evidência, livros, né? Personalidades. Um exemplo, inclusive, que é citado pelo Mihaly Csikszentmihalyi, personalidades da psicologia também, como o professor Viktor Frankl. Viktor Frankl era psicólogo e foi prisioneiro dos campos de concentração de Auschwitz. Passou 2-3 anos nos campos de concentração como prisioneiro. Só que dentro dos campos de concentração, ele, como psicólogo, Viktor Frankl, autor do livro Em Busca de Sentido, né? Ele observava o que fazia as pessoas, algumas delas, mesmo em situação tão dramática, não perderem o brilho nos olhos, né? Eu digo brilho nos olhos no sentido figurado aqui para conversar com você, né? Mas não perderem o sentido na vida. Então, elas encontravam momentos para viver o estado de flow, observando um pássaro cantar, observando o entardecer, observando o amanhecer, a natureza. Elas encontravam condições dentro dela, porque as condições ambientais, elas estavam de verdade, nuas, né? De tudo, do seu título, das suas posses. Você era psicólogo? Você era lá fora. Aqui você é prisioneiro. E você? Não, você é de família nobre? Você aqui é prisioneiro. Então, elas estavam todas despidas de tudo. Mas algo ali dentro, né? Era firme dentro dessas pessoas. Inclusive de Viktor Frankl. Então, o professor Mihaly Csikszentmihalyi mostra que essa experiência de flow é uma experiência interior. Até porque, se a gente falar um extremo oposto, a gente pode também ter conhecimento de pessoas que enfrentam o tédio, mesmo estando num luxuoso resort, não é verdade? Fazendo um passeio internacional, mas sinto um tédio imenso. Nada disso conversa comigo, nada disso faz meu coração vibrar tanto quanto eu gostaria. Então, é muito importante a gente buscar essa fonte de flow dentro da gente. E ele mostra o caminho, que eu vou comentar aqui rapidamente com você,
que é o caminho de você ter metas. Porque quando a gente fala meta, às vezes a gente pensa assim, a meta é coisa para profissão ou empresa, e já estou numa idade que essa coisa de meta, mas não é nesse sentido de profissão ou de empresa, tá? Meta é um objetivo que você quer atingir dentro de um tempo, simples assim, desmistificando esse nome, né? Meta. É importante você ter meta. O que é que você quer fazer até o próximo aniversário, por exemplo? É uma meta, né? Então, quando a gente tem uma meta, a gente não se entrega, não entrega os pontos. Entregar os pontos é fonte para o tédio fazer visita no nosso coração, né? Fazer morada. O professor Viktor Frankl, que eu citei aqui, ele falava justamente isso. É não entregar os pontos, né? É você viver dignamente até o último suspiro, você viver com dignidade. E a tristeza faz parte da sua dignidade, você não precisa se envergonhar da sua tristeza. O envelhecer, a perda da mobilidade, a necessidade de um tratamento crônico, a necessidade de ir para lá e para cá, ir para um hospital e ficar acompanhando e tal, tudo isso faz parte da sua dignidade. Não precisa se envergonhar porque agora eu estou num tratamento crônico e não sei nem, né, se no meu aniversário seguinte eu estarei por aqui, mas tudo isso faz parte da sua dignidade. É o que dizia o professor Viktor Frankl, né, fundador da logoterapia, a terapia do sentido na vida. Daí você não entrega os pontos, mesmo sabendo, né, ou intuindo que não sei se eu tenho muito tempo por aqui, mas o tempo que eu tenho, eu vou dedicá-lo para viver momentos de flow, momentos que eu possa ter essa experiência. Então vou pegar aqui, por exemplo, no trecho do livro, ele fala aqui da teoria da experiência ótima, que ele chama de conceito de flow, né? Que ele diz, é um estado em que a pessoa fica tão envolvida numa atividade que nada mais parece importar, em que a experiência em si é tão apreciada que nos entregamos a ela, mesmo a um alto preço, pela mera satisfação de vivê-la. Então a experiência que você diz, por essa experiência aqui, eu pago um alto preço. E aí, concluindo a frase aqui, né, a gente assume o alto preço pela mera satisfação de viver essa experiência. Então observe, né, lembre, em algum momento da sua vida você se dedicou ou quis se dedicar e deixou para depois, ou vinha se dedicando e teve que interromper por toda umas circunstâncias fortuitas, né, da vida. Mas é o momento de refletir, né? Será que não é o momento de eu abrir minha gavetinha do flow, né? Ou seja, dessas experiências que alegram a minha vida e, alegrando a minha vida, iluminam a minha existência? Que atividades são essas? Atividades que eu amo fazer. E voltando lá à experiência que o professor Mihaly Csikszentmihalyi observava dos artistas, ele, no seu método de pesquisa, ele quis validar o seguinte: será que isso é só com os artistas, com os músicos, com os maestros, ou é algo da natureza humana, da configuração da mente humana? E sabe que a notícia maravilhosa da descoberta de Mihaly Csikszentmihalyi e sua equipe é de que sim, é de que na verdade todos nós temos essa experiência, e não é então só na parte de criação, que você pode estar pensando, mas eu não tenho criatividade para pegar uma tela, para fazer uma pintura ou para fazer uma música. Não se trata de talento, e sim
do desafio. Então, não falei na palavra meta? Então, uma meta. Tem uma meta. Talvez o tédio tenha se instalado porque você ficou... vai ser o quê? Um dia depois do outro. Logo quando me aposentei, eu pensei, eu sonhava, vou me aposentar porque eu vou me livrar desse estresse, não vou pegar ônibus e não vou ter que estar aturando metas aqui da empresa, do trabalho e dos chefes ou dos subordinados. Ai, graças a Deus está chegando minha aposentadoria. E talvez, na primeira, segunda, terceira semana, no primeiro mês, até no segundo, terceiro mês, você tenha curtido a aposentadoria como umas férias prolongadas, Só que, se você visualizou só assim, é tempo de não fazer nada, de repente, você pode ter caído nessa armadilha, de que o não fazer nada é que traz a sensação de tédio. Percebe? Por quê? Eu ia para o trabalho, pegava um ônibus cedo, tinha que madrugar e levar comidinha na mochila. Agora eu não preciso nada disso. Mas não morria de tédio. E agora leio um jornal que é de ontem, mas para mim tanto faz, E você nem troca o pijama, preferia estar na cama, Então, olha, é muito perigoso o tédio, A gente precisa lembrar de trazer desafios. Então, são duas palavras que nos ajudam a viver esse momento, essa experiência de flow. Sabe quais são? Ter uma meta que eu falei, então, o que eu quero realizar até o final do ano. O que eu quero realizar das coisas que eu amo fazer, isso é meta. Uma meta é algo que mexe com a sua emoção. Uma meta é algo que você sente que está vivo. Qual é a sua meta? Vou fazer uma peça de crochê para dar de presente para minha nora, para minha neta, para o meu filho, para minha filha, para minha amiga que está sempre comigo, me apoiando. Então, veja, se você tem uma meta, então você já preparou o caminho do flow. E essa meta, a partir dessa meta, o que é que você faz? Você vai trabalhar o desafio. Esse desafio, ele manda embora o tédio. Porque não tem coisa melhor do que você acordar tendo um desafio. Porque aí você vai tirar o pijama, você vai trocar o pijama e você vai dizer, eu tenho uma coisa para fazer hoje. Isso é importante, mesmo que você vá fazer em casa, troca o pijama, Porque quando a gente não troca o pijama, a gente vai condicionando a nossa mente, dizendo, é um dia que é igual à noite, que eu estou meio doente aqui, mesmo doente, você troca o pijama e diz, agora vou me dedicar a esse trabalho aqui, preparar meia hora, uma hora e meia de crochê para terminar isto até o casamento da filha, até o chá de casa nova do casal. Então, você tem uma meta, E quando você tem essa meta, você vai assumindo desafios e você vai, empenhando ali a sua habilidade. E à medida que você vai fazendo isso, o tédio, se despede de você, Deixa ir, Você deixa ir, como a Ieda fala, você deixa ir o tédio e ele vai embora, dizendo tchau, tá bom, Obrigado pelo tempo que fiquei aqui, mas agora você está cheio de atividades, não quer mais conversa com o tédio, Então veja que como é importante. Então é muito interessante a gente não confundir momentos de serenidade com momentos de não fazer nada, ficar sem fazer nada os próximos meses. Isso é perigoso. É importante fazer alguma coisa. Eu lembro que outro dia eu vi o ensinamento do psiquiatra Flávio Gicovati. Flávio Gicovati faleceu faz pouco tempo, acho que foi em 2016, um psiquiatra brasileiro,
e ele falava a importância de você ter atividades, né? A inatividade não é a serenidade, não. A serenidade não vem de não fazer nada. Ele dava exemplos, né? Porque a pessoa, quando fica muito tempo de férias, o que é que acaba produzindo? Se ela não tem um objetivo, né? Vou aproveitar as férias para estudar ou para organizar minha casa. Se ela não tem um objetivo, acaba, depois de alguns dias, algumas semanas, acaba decaindo no vício, né? Assim, muito vício, muita bebida, né? Comportamento desregrado. Então, realmente, como ensinava Flávio Gicovati, é importante a gente se dedicar a uma atividade, e essa atividade vai te dar uma sensação de produtividade, vai te dar uma sensação de que você está vivendo. E aí os brilhos nos olhos vão voltando e você vai sentindo que vive uma vida que vale a pena ser vivida. Tá bom? Então fica aqui a reflexão, né, com base nessa experiência do estado de flow, e espero que você possa vivenciar esse estado de flow em vários momentos da sua vida e vai nos dando aqui o feedback. Responde aqui pra gente, em que atividades você sente que está vivendo esse estado de flow, esse estado de fluidez, e em que atividades você sente que está florescendo. Comenta aqui pra gente. Obrigado. Namastê. Tchau.